Oi, eu me chamo Mary e sejam bem-vindos a este canal e nesse vídeo eu vou falar como eu uso o manequim mais anatomia. Para quem não viu, nesse vídeo eu mostro como eu uso o corpo simplificado com formas geométricas, o manequim. E lá eu comentei que eu uso ele como base para desenhar um corpo todo, mas não me aprofundei nisso naquele vídeo, como que faz para sair de caixas, cilindros e esferas para um corpo de fato, e é isso que eu quero me aprofundar nesse vídeo. Por enquanto, esse é o último vídeo em que eu vou falar sobre corpo todo mais anatomia, e se você ainda não viu os outros vídeos, eles vão estar linkados na descrição. Aprendemos os 3 fundamentos, fundamento da linha, fundamento da forma e o básico do fundamento da perspectiva. Depois aprendemos a usar formas geométricas em um corpo simplificado, anatomia para artistas. É um vídeo longo, mas que eu espero que ajude muitos de vocês. Dicas de como estudar anatomia e, por fim, esse vídeo de como construir um corpo usando um manequim mais anatômico. Upgrades no manequim anatômico. O manequim anatômico é um manequim que tem uma anatomia simplificada e para esse vídeo não ficar muito longo e cheio de informações repetidas, eu já tô apresentando o manequim anatômico e eu vou focar nele nesse vídeo, porque, assim, o meu processo de construir um corpo é bastante variado. Às vezes eu começo com esse manequim anatômico, às vezes eu começo do zero com um manequim com formas geométricas, como uma base para ir construindo o corpo. Mas como mesmo começando do zero, eu sempre tento ter em mente esse manequim anatômico e músculos e essa anatomia simplificada. Acredito que explicando, focando no manequim anatômico seja mais fácil de entender esse processo de construir o corpo. E nesse vídeo eu não vou ficar explicando muito da anatomia, mas eu vou tentar explicar o essencial para você entender, então começamos. Esse manequim tem alguns upgrades e o maior upgrade é na parte superior do torso. Eu gosto de desenhar ele dessa forma. Você pode pensar nisso como colete e aqui já tem o trapézio, clavícula, os peitorais, que fica mais ou menos na metade desse colete, e esse formato mais orgânico da caixa torácica. Para deixar esse formato de coletinho, é como se a gente fizesse o formato da caixa para indicar a sua perspectiva, o formato orgânico da caixa torácica, que é um oval, e por fim, esse formato de colete com os outros músculos. E se você quiser, já pode começar pelo oval da caixa torácica, e quando vocês forem usar o oval, tenta imaginar ele dentro da caixa para indicar a sua perspectiva. E você também pode pensar no colete dessa forma, como peças de encaixe. Tem um cilindro do pescoço, trapézio e peitorais e o formato orgânico da caixa torácica. E perceba que esse colete não é reto, ele meio que dá uma afunilada. E por último, nesse coletinho tem um deltoide, que é os músculos dos ombros se encaixando no colete, e o deltoide aqui faz a conexão dos braços ao corpo. E o que eu gosto de fazer é desenhar primeiro o coletinho e depois desenhar o deltoide se encaixando nesse colete. E na hora de conectar a cabeça, a caixa torácica se lembra dessa forma triangular para representar o trapézio, que é o que não deixa essa parte reta. No pescoço você pode só deixar ele com o formato de cilindro mesmo, entre o formato triangular do trapézio, mas se você quiser você pode puxar um V saindo de trás da orelha até a clavícula e assim você representa um músculo, o esternocleidomastoideu. E se você quiser você também pode puxar essa outra linha que também tem nesse músculo, ficando tipo um Y, mas geralmente é só esse formato de V que é mais visível nesse músculo. No torso você pode imaginar uma linha central, ou se quiser traçar essa linha central. De frente, essa linha vai do meio do pescoço até o meio do fim da pelvis, e mesma coisa de costa, só que de costa essa linha indica a coluna. Então, dependendo do ângulo, por exemplo, assim, ela é vista como uma curva em S. Lembrando que essa linha central segue o ângulo e o movimento do torso. E esse formato que lembra um cilindro entre a caixa torácica e a pelvis é a simplificação do reto abdominal, que é o tanquinho, e nos lados nós temos o oblíquo externo, que é um outro músculo. E é bem comum deixar os cilindros retos em um corpo masculino e nos femininos fazer essa curva aqui. Mas não levem isso daqui como regra, você pode usar cilindros retos para um corpo feminino e mais curvo para um corpo masculino. E de costa o coletinho fica assim, o trapézio com esse formato no centro, ocupando grande espaço do coletinho, o deltoide se encaixando nos ombros e a escápula. E nessa parte do cilindro das costas puxa o lado de cima do dorso, que é um músculo que ocupa grande espaço nessa parte, e nos lados nós temos o oblíquo externo. Já nos braços a gente pode imaginar ele como uma peça de encaixe, é tipo uma corrente. Imaginar assim fica mais fácil na hora de desenhar ele. E o antebraço dá uma afunilada, ele fica mais fino à medida que se aproxima da mão. Isso porque no antebraço a parte superior dele se concentra os músculos e a partir da metade eles se tornam tendões, por isso o antebraço afunila. E eu já uso essa ideia do braço afunilando nele simplificado com cilindros. E se a gente levar em consideração a simplificação dos músculos no antebraço, a gente pode adicionar um volume mais marcado pro lado do dedão e um volume mais sutil pro lado do dedo mindinho, assim mais inclinado pro lado do dedão,
não é algo reto, é mais inclinado. O cotovelo, dependendo do ângulo, tem uma ponta que fica bem marcada, e isso acontece porque a gente tem o húmero, que é o osso do braço, se conectando à una, que é um dos ossos do antebraço, que se conecta ao húmero indo em direção ao dedo mindinho. E para simplificar a conexão desses dois ossos, você pode pensar que a una tem tipo um gancho na parte do cotovelo. Eu gosto de pensar que esse gancho é tipo aquele brinquedinho que tem uma boca de dinossauro, e é só pensar que essa boca de dinossauro se agarra no húmero, e aqui a gente vai ter essa protuberância do cotovelo que, dependendo do ângulo, vai fazer essa ponta que fica bem marcada no cotovelo. Nas pernas são poucas mudanças, tem poucos upgrades. No joelho, ao invés de deixar uma esfera, fazer um formato mais parecido com o de encaixe, e eu gosto de desenhar em cima disso, no centro do joelho, um formato de sorvetinho, que é como eu simplifico o joelho mais anatomicamente. Nesse manequim anatômico eu também marco mais o formato triangular dos adutores, que são os músculos da parte interna da coxa. Geralmente eu não marco esse formato triangular dos adutores na parte de dentro, eu costumo marcar mais essa curva feita pelos adutores na parte interna das coxas. Aqui no manequim anatômico também vamos marcar mais os músculos da panturrilha e os tornozelos, e se atente na carinha de raiva feita pelos músculos da panturrilha e tornozelos. E a gente tem essa carinha de raiva porque aqui na panturrilha a curva da parte externa fica mais alta em relação à parte interna, e nos tornozelos o tornozelo interno é mais alto do que o externo. E também se atente às curvas que as pernas têm. E atrás, nesse tipo de manequim, é comum fazer o formato de borboleta ao invés da cuequinha. Geralmente eu faço a cuequinha, mas se for preciso eu faço a borboleta. E para quem não sabe, essa borboleta é a simplificação dos glúteos em uma visão de costa. E a estrutura do torso fica assim: o coletinho, essa parte que lembra um cilindro, e a cuequinha para pelvis. E é assim que fica esse manequim anatômico com uma anatomia simplificada. Esse aqui seria um manequim masculino, e um manequim feminino a única coisa de diferente é que tem os peitos, e eu desenho eles a partir da metade do peitoral. E desse manequim anatômico você pode tirar ou adicionar músculos. Por exemplo, nesse manequim não tem o quadríceps, mas se quiser é só adicionar. Ou os gominhos do tanquinho, ou o serrátil anterior, que é um músculo que se entrelaça com o oblíquo. Como eu acabei de comentar, você pode adicionar músculos a esse manequim anatômico. Os músculos têm as suas formas bem detalhadas, mas eu prefiro focar nesses músculos mais simplificados, e é assim que eu simplifico esses músculos. Tem várias formas de simplificar os músculos, e essa forma foi a que eu encontrei de simplificar eles. Manequim com formas geométricas versus manequim com formas anatômicas. O manequim com forma geométrica serve para simplificar o corpo e conseguir colocar ele em perspectiva e acertar as proporções, e é uma base para construir um corpo do zero, e também é uma base onde o manequim com formas anatômicas pode ser construído. Já o manequim com formas anatômicas, o manequim anatômico que eu acabei de apresentar para vocês, ele usa uma anatomia simplificada, servindo como uma base para desenhar um corpo com anatomia de forma mais fácil. E eu considero esse manequim anatômico como um upgrade ultra do manequim com formas geométricas. Por que não começar desenhando corpos com manequim anatômicos? Eu sei que esse manequim anatômico com anatomia simplificada geralmente é indicado para quem não quer se aprofundar em anatomia, ou para quando aprender anatomia ficar mais fácil, mas falando sobre começar a desenhar o corpo todo, por exemplo, alguém que está querendo aprender a desenhar o corpo todo e que não sabe nada de desenhar o corpo todo, eu não recomendaria esse manequim anatômico. Isso porque, além de se preocupar em aprender as formas e estrutura do corpo, que já é algo bem difícil de se aprender, vai ter que se preocupar com anatomia. Mesmo ele tendo anatomia simplificada, esse manequim pode ser bem complexo. Então, eu não recomendaria para quem está querendo aprender a desenhar o corpo todo. Agora, em relação a ele ser indicado para quem não quer se aprofundar em anatomia ou para ficar mais fácil quando aprender ela, eu acredito que ele possa funcionar porque eu vejo muitos artistas que usam manequins parecidos como esse com anatomia simplificada. Assim, comigo não funcionou, mas isso foi comigo. Quando eu não sabia anatomia, eu tentei usar esses manequins anatômicos justamente porque eu queria aprender anatomia, mas sem me aprofundar nela. Mas eu não consegui usar esses manequins anatômicos, mas isso foi comigo, então eu realmente não vou afirmar se ele pode ou não funcionar. Pra mim só funcionou depois que eu aprendi a anatomia mais aprofundada e hoje em dia eu tô conseguindo entender e manipular esse manequim anatômico, mas talvez pra você funcione sem precisar passar por esses estudos mais aprofundados de anatomia. Se fosse pra dar uma dica baseada na minha experiência,
eu recomendaria começar a aprender a desenhar o corpo com formas geométricas para ir se acostumando com a estrutura, proporção e desenhar em diferentes ângulos e poses, depois dar uma chance para os estudos de anatomia para conseguir entender um pouco melhor essa anatomia simplificada e talvez até conseguir fazer ela mais detalhada. E então tentar usar esse manequim anatômico. Eu sei que muita gente não gosta de formas geométricas, não gosta de caixas e cilindros e vai preferir já começar a aprender a desenhar o corpo todo com um manequim assim, com uma anatomia simplificada. E não tem nenhum problema começar já por ele, mas eu acredito que esse manequim com formas anatômicas é algo que está além das formas geométricas. Ele seria o estágio final do manequim com formas geométricas e pode ser bem complexo, porque não é só copiar uma imagem desse manequim, é conseguir entender e manipular ele. E se já é bem difícil manipular um manequim com formas geométricas, que é algo mais simples, entre aspas, quem dirá com formas anatômicas, manipular vai ser uma parte bem difícil e por isso eu não recomendaria começar a aprender a desenhar o corpo com ele. Mas tudo isso daqui é baseado na minha experiência, não é nenhuma verdade absoluta. Então pode ser que para você seja diferente, até porque o que funciona para alguns não funciona para outros. Quando usar cada manequim? Não tem nenhuma regra para quando usar cada manequim. Acredito que para muitos o objetivo seja já começar um desenho com manequim anatômico, mas eu acho que você não precisa se prender a usar só um manequim. Como eu disse antes, às vezes eu começo do zero com as formas geométricas, com o manequim com formas geométricas, e depois vou construindo o corpo tendo em mente um manequim anatômico para construir um corpo mais fácil. Ou já começo com ele mais anatômico mesmo, e durante o meu processo eu também misturo bastante eles. E sobre o manequim com formas anatômicas, quando eu começo um desenho com ele, na minha cabeça eu tô executando toda a etapa anterior do manequim com formas geométricas, mesmo sem desenhar ele no papel, para conseguir ter um manequim anatômico mais tridimensional e bem estruturado. No fim, os dois manequins estão ligados ao outro, e eu espero que essa variação que eu faço na hora de construir um corpo, às vezes do zero com o manequim com formas geométricas, às vezes com o manequim anatômico, não tenha ficado confuso. E nesse vídeo eu não falei de gestual, mas no vídeo de como desenhar o corpo com formas geométricas eu falei sobre gestual e tudo que eu falei lá, como por exemplo linha de ação, espaço negativo, contraposto, também se aplica no manequim anatômico. Como praticar? Quando vocês forem praticar a construção do corpo usando o manequim com formas geométricas como base ou já usando o manequim anatômico, no começo pode ser bem difícil, então recomendo usar imagens de referência e ir seguindo elas. Aos poucos você vai se acostumando e vai ficando mais fácil construir um corpo. E para encontrar imagens de referência, você pode procurar por imagens no Pinterest, pesquisando por Body Reference ou Full Body Reference fotos. Assim vai aparecer muitas imagens de corpo com pouca roupa, e assim é melhor para praticar a construção do corpo. E usando referências, tenta observar elas, porque observar pode te ajudar bastante na hora de praticar. E aí você decide como que vai ser o seu processo, começar já com o manequim anatômico ou começar do zero, ou então ser variado. Testa e veja qual você se adapta melhor. E aqui é como praticar anatomia, então infelizmente o seu conhecimento de anatomia vai afetar um pouquinho na hora de praticar a construção do corpo. E eu espero que com esse vídeo tenha ficado mais fácil de você entender essa construção do corpo. Quando eu vou praticar a construção do corpo, eu tenho focado no manequim anatômico e nos músculos simplificados. E se precisar, eu detalho alguns. Não faz muito tempo que eu aprendi tudo isso relacionado à anatomia e construção do corpo, faz só alguns meses. Então eu tô praticando bastante e tem sido dessa forma em minhas práticas. Eu tô usando bastante referências, observando bastante e aos poucos tentando colocar essas práticas em desenhos finalizados. Referências. E antes de finalizar o vídeo, eu só queria falar minhas referências para conseguir desenhar o manequim anatômico, e você pode procurar por esses materiais. Os principais aqui foi os livros do Taco, o Point Character 1 e 2, e o livro da TB Choi, Design Your Anime and Manga Character, e também tem alguns vídeos que eu vou deixar na descrição. E é isso, gente, eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém. E lembrando que existem várias variações do manequim que eu mostrei nesse vídeo, e lembrando também que essa não é a única maneira de desenhar corpos, e que dependendo do seu estilo, tudo que eu expliquei nesse e nos outros vídeos não faz nem falta e não seja necessário aplicar tudo isso. Eu mesma que transito em alguns estilos, muito dessas coisas não faz nem falta e eu não preciso aplicar tudo isso. E uma coisa que eu preciso deixar claro, eu deveria ter falado isso no começo do vídeo, mas vou falar aqui agora, é que para desenhar corpos não precisa de anatomia. Talvez ao decorrer do vídeo ficou parecendo que precisa de anatomia para desenhar corpos, mas não precisa. Eu mesma por muito tempo desenho corpos sem saber anatomia, então não precisa anatomia.
Mas nesse vídeo eu quis mostrar pra vocês como que eu tenho desenhado, então espero que tenha dado de entender. Então talvez esse tutorial, por conta disso, dessa questão de estilo e coisa de que não precisa de anatomia, esse tutorial talvez não funcione para todos, mas eu espero que compartilhando meu processo, aprendendo o corpo e anatomia, ajude alguém. E falando sobre compartilhar meu processo, eu tô fazendo estudos mais aprofundados sobre manipular e estilizar anatomia, que eu acho que muitas pessoas que aprendem anatomia é um dos objetivos. Não sei se é o seu, pelo menos é o meu, por isso que eu tô fazendo estudos mais aprofundados sobre isso. Também tô fazendo estudos sobre brincar com as formas e como desenhar diferentes corpos. Então, algum dia vai ter vídeo sobre esses assuntos aqui no canal, mas por enquanto esse e os outros vídeos é todo o meu conhecimento compartilhado e espero que esse e os outros vídeos ajudem muitos de vocês. E é isso, gente, chegamos ao fim de mais um tutorial e espero novamente que esse vídeo ajude muitos de vocês. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like se gostou do vídeo, comenta o que achou e se você tiver qualquer dúvida em relação ao que eu expliquei, deixa seu comentário. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Bye, tchau, tchau, até!